Opa, bom? Seguinte, começando aqui a gravação desse vídeo, que não é o primeiro vídeo que a gente coloca aqui nesse canal, já tinha alguns outros aí, porém, o vídeo do capítulo 1, que é a formação e organização do território brasileiro, eu não tinha colocado ainda, porque esse ano, essa confusão toda da pandemia, eu tive que mudar algumas ordens aqui. Então, estou colocando agora o vídeo do capítulo 1, formação e organização do nosso território. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. Essa primeira parte hoje a gente vai falar da localização do Brasil. Na parte 2 a gente vai falar da formação do nosso território. E na parte 3 da regionalização do país. Então é um vídeo dividido em 3 partes. Como objetivos hoje nós vamos ter que localizar geograficamente o território brasileiro, tentar entender onde nós estamos localizados, identificar os pontos extremos, norte, sul, leste, oeste do nosso país também, ver esses 4 pontos extremos, e identificar os limites e fronteiras do Brasil. Então começamos aqui essa parte de localização geográfica do Brasil. Sempre que nós falamos isso, a gente tem que lembrar que nós estamos aqui no continente americano, mais especificamente na América do Sul. Então o Brasil ocupa toda essa parte leste do continente sul-americano. Nós somos o maior país da América do Sul e, se levar em consideração todas as Américas, somos o 3º maior país, atrás apenas dos Estados Unidos e Canadá. Por falar em país com grandes dimensões territoriais, a gente pode citar aqui também os maiores países do mundo. O Brasil, como acabei de falar, é o 3º maior país da América, sendo um dos maiores países do mundo. O maior país do mundo em extensão territorial é a Rússia, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Só a Rússia é mais do que o dobro do tamanho do Brasil. Temos aí também o Canadá, como 2º maior país do mundo, com mais de 9 milhões e 976 mil quilômetros quadrados. Temos a China e os Estados Unidos também. Então esses são os 4 maiores países do mundo. O Brasil entra na 5ª posição. Então o Brasil, com um tamanho de 8.514.876 quilômetros quadrados, é o 5º maior país do mundo. Em relação a esses países, podemos citar um pouco aqui a Rússia e o Canadá. Esses 2 países têm uma particularidade. A Rússia, por exemplo, que é o maior país do mundo, porém, a maior parte do seu território é coberta por gelo. Toda essa parte norte aqui da Rússia, que a gente pode ver no mapa demográfico, onde nós temos pouca população, é porque essa parte é toda coberta por gelo, por neve. O mesmo acontece com o Canadá. Toda essa parte norte do Canadá aqui também é coberto por gelo o ano inteiro. Então esses aqui são os 2 maiores países do mundo, mas tem essa particularidade. Boa parte deles é praticamente inabitável por causa do clima extremo, que é bastante frio. Então vamos lá, para a gente não ficar perdido em relação à localização geográfica do Brasil, vamos tentar entender onde nosso país está localizado. Aqui na América do Sul, o Brasil faz fronteira com todos os países, exceto 2. Olhando bem aqui no mapa, dá para a gente notar isso. Todos os países do nosso continente sul-americano, o Brasil faz fronteira, menos com um que está marcado ali naquele círculo,
que é o Equador. Então o Brasil não faz fronteira com o Equador, e tem um outro também, que também está marcado nessa parte aí, que é o Chile. Então os dois únicos países da América do Sul que o Brasil não possui fronteira, Equador e Chile. Só isso já dá para a gente ter uma ideia da dimensão do nosso país, por conseguir fazer fronteira com todos os outros países do nosso continente. Falando então agora em relação à linha do Equador. Em relação à linha do Equador, quando a gente pega ela como referência, nosso país está 93% de seu território no hemisfério sul. Então é até um erro aí, a gente não pode falar que o Brasil é um país totalmente ao sul da linha do Equador, não. Por quê? 93% do nosso território realmente está ao sul da linha do Equador, porém 7% do nosso território está ao norte. Então isso daqui é extremamente importante para a gente. Localização do Brasil em relação à linha do Equador. 93% no hemisfério sul e 7% no hemisfério norte. A linha do Equador ela passa por 4 estados brasileiros, que são Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. Ou seja, parte desses estados estão no hemisfério norte. Olhando bem aqui no mapa, nós vemos que toda essa parte norte do Amazonas está no hemisfério norte. Boa parte do estado de Roraima, quase ele todo, não ele todo, mas a maior parte está no hemisfério norte. Essa parte aqui, o norte do Pará, também está. E quase todo o estado do Amapá também está no hemisfério norte. Sendo assim, a gente diz que a localização do Brasil, como a gente já falou antes, 93% no hemisfério sul em relação à linha do Equador e 7% no hemisfério norte. Lembrando sempre, então, de quais partes do Brasil se localizam no hemisfério norte. Em relação ao estado do Amapá, tem algo interessante que acontece na capital Macapá. A linha do Equador passa bem pelo centro da capital, passa bem pela cidade de Macapá. Então o que eles fizeram há alguns anos? Eles construíram um estádio de futebol na cidade, porém a linha do meio de campo do estádio foi construído exatamente onde passa a linha do Equador. Ou seja, quando há jogos de futebol nesse campo, que é o estádio Milton Correia, conhecido como 0-1, um time vai ficar jogando no hemisfério norte e o outro time no hemisfério sul. Então é só uma curiosidade que eles fizeram lá, é a única capital do Brasil que há esse diferencial, essa curiosidade. Em relação ao meridiano de Greenwich, é mais fácil nossa localização, porque o Brasil está 100% a oeste do meridiano de Greenwich, ou nós podemos falar que o Brasil está 100% no hemisfério ocidental. Então essa é a localização geográfica do Brasil, em relação à linha do Equador, 93% no hemisfério sul e 7% no hemisfério norte, e em relação ao meridiano de Greenwich, 100% no hemisfério oeste, ou ocidental. Então gravem essas informações, guardem elas, que elas são importantes para a gente. Pontos extremos do território brasileiro. Em razão da sua grande extensão territorial, o Brasil apresenta uma enorme diversidade e riquezas naturais. Muitos países do mundo não possuem nem metade dessa biodiversidade que existe aqui no Brasil. Então nós podemos identificar em nosso país os 4 pontos extremos do nosso território, a norte, a sul, a leste e a oeste. Ao norte, nós vamos ter o Monte Caburaí, que é uma formação rochosa que está no estado de Roraima. O Monte Caburaí marca o extremo norte do território brasileiro. Ao sul, nós vamos ter o Arroio Chuí, que é um pequeno curso d'água localizado no município de Chuí, no estado do Rio Grande do Sul. A importância dele é que ele marca o extremo sul do nosso território. A oeste, nós vamos ter a nascente do rio Moá, localizada no estado do Acre. Esse é o ponto mais a oeste do território brasileiro. Enquanto no extremo leste do nosso território, nós teremos a Ponta dos Seixas, que é uma praia muito bonita que fica no estado da Paraíba. Marca o ponto mais a leste do nosso território. Então esses são os pontos extremos do território brasileiro. Ao norte, o Monte Caburaí, sul, o Arroio Chuí, a leste, a Ponta dos Seixas e a oeste, a nascente do rio Moá. É bom a gente saber essas informações também, tá? Limites e fronteiras, esse tema é extremamente importante para a gente também. De forma resumida, nós podemos dizer que limite é uma linha que pode ser imaginária ou mesmo um marco natural, como um rio ou uma serra,
que é estabelecida por acordo entre países. Então, o limite é uma linha imaginária ou não, um limite natural, estabelecido por dois países. Enquanto fronteiras são as áreas ou uma faixa que se estende ao longo dos limites. Tá? Esse tema nós aprofundamos ele mais no 8º ano, porém, a gente tem que saber agora aqui também para entender os limites do Brasil. Em relação ao nosso país, então, nós já falamos que nós somos o 5º maior país do mundo em território, com uma extensão de 8.514.876 km², sendo que nós vamos ter de fronteiras cerca de 23.102 km. Então, essa é a extensão total das fronteiras brasileiras. Dessas, cerca de 15.735 km serão fronteiras terrestres, enquanto 7.367 km são fronteiras marítimas. Nós vamos entender agora, então, a diferença entre as fronteiras terrestres e as fronteiras marítimas. Em relação às fronteiras terrestres, como nós já falamos, o Brasil faz fronteiras com todos os países da América do Sul, exceto dois, que são o Equador e Chile, que se localizam onde está marcado aí no mapa. Com todos os outros países da América do Sul, o Brasil faz fronteira, até porque, como nós já dizemos, somos o 5º maior país do mundo, então é natural que tenha fronteira com tantos países aqui no nosso continente. Ao observar essa tabela aí, nós podemos notar exatamente os países que fazem fronteiras terrestres com o Brasil. Nós temos 15.735 quilômetros de fronteiras com Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Destes países, o que tem mais fronteiras terrestres conosco é a Bolívia, com cerca de 3.423 quilômetros de fronteiras terrestres. Enquanto o país com menor número de fronteiras em comprimento é a Guiana Francesa, com cerca de 730 quilômetros de fronteiras terrestres, basicamente com o estado do Amapá, no norte do Brasil. Coloquei algumas imagens como exemplo para a gente aqui. Aqui é a fronteira entre o Brasil e a Venezuela, no estado de Roraima, nessa fotografia. Mais um exemplo, fronteira entre Brasil e Argentina, nessa fotografia aqui. Já essa foto mostra a fronteira entre Brasil e Uruguai. Essa foto foi tirada do lado do Uruguai. Tá? Então, do lado de cá, para quem está vendo o primeiro plano, é o Uruguai. Do outro lado desse marco aí, já é o Brasil. Aqui, essa muito conhecida, que é a Ponte da Amizade, onde temos a fronteira entre Brasil e Paraguai. Muito conhecida essa região lá no estado do Paraná. Essa foto aqui ela é muito tradicional também. É um ponto turístico aqui no Brasil, em Foz do Iguaçu, no Paraná, que é chamada de Tríplice Fronteira. Então você tem, de um lado, o Brasil, do outro lado, o Paraguai e do outro lado, a Argentina. O que divide Brasil, Argentina e do Paraguai é o Rio Paraná. Então, do lado de lá, o Rio Paraná, do lado de cá, os dois países. E o que divide o Brasil da Argentina é o Rio Iguaçu, que é um afluente do Rio Paraná. Então, o nome desse ponto é Tríplice Fronteira. Muito comum acontecer isso também. No Brasil, esse é um ponto turístico muito conhecido em Foz do Iguaçu. Todas as vezes que você vai cruzar uma fronteira, sair do Brasil para ir para o outro, pode ser por questões de trabalho, de lazer ou de compras, você tem que se identificar, você tem que estar com seus documentos em dia. No caso do Brasil, quem faz esse controle é a Polícia Federal. Então, em todas as fronteiras, onde tem locais de atravessar as fronteiras, vai ter um posto da Polícia Federal para você se identificar. Você tem que ter um passaporte. Você estando com seu passaporte em dia, não pode estar vencido, você vai receber nele um carimbo autorizando a sua entrada naquele país. Então, você com os documentos legais, você pode entrar naquele país para onde você deseja ir. Porém, nós temos um problema aqui. A maior parte dessas fronteiras terrestres brasileiras, desses 15.735 quilômetros de fronteiras que o nosso país tem, a maior parte delas não são fiscalizadas. Principalmente na região norte do país, próximo ali com a Colômbia, Peru, Bolívia, Venezuela, Guiana. E isso acaba gerando um monte de problemas para o Brasil, principalmente com a entrada de drogas e armas em nosso país, porque elas atravessam exatamente
nesses pontos vulneráveis de nossas fronteiras terrestres, onde há muito pouca fiscalização. No caso das drogas, a rota de entrada é principalmente pela Bolívia, Peru e Colômbia, que são as partes, como nós já falamos, com pouca vigilância. Os maiores produtores de cocaína do mundo, Bolívia, Colômbia e Peru, fazem fronteira com o Brasil. No total, são quase 17 mil quilômetros de fronteira terrestre e apenas 200 agentes para patrulhar todo esse trecho, segundo a Federação Brasileira dos Policiais Federais. Um agente para cada 85 quilômetros. A Polícia Federal faz operações de surpresa nas estradas clandestinas, mas os criminosos monitoram a movimentação da polícia e mudam o caminho para entrar com a droga. A floresta que liga os dois países também virou rota do tráfico internacional. Os agentes da Polícia Federal e da Receita Federal estão entrando agora na trilha feita por traficantes de cocaína para trazer a droga da Bolívia até o Brasil. Eles arrebentaram a grade aqui, feita pelo Exército, exatamente na fronteira entre os dois países. A gente vai acompanhar eles agora. Essa trilha passa pelo meio da floresta. A trilha tem pouco mais de 100 metros. São centenas iguais a essa, espalhadas pela floresta. E apenas um córrego divide os dois países. Terminadas as fronteiras terrestres, falemos um pouco agora das nossas fronteiras marítimas, que são toda essa parte em roxo que está mostrando aí no nosso mapa. Essas são as fronteiras marítimas brasileiras que estão na divisa com o Oceano Atlântico. Nós temos de fronteiras marítimas mais ou menos 7.367 quilômetros de extensão. Toda essa parte ela se estende até aproximadamente 22 quilômetros mar adentro, partindo da costa brasileira. Nessa área de fronteiras marítimas, todas as embarcações que vêm para o Brasil, como os grandes navios comerciais, estão sujeitas a determinações da Marinha Brasileira, que é quem controla, quem faz todo o patrulhamento, quem cuida das nossas fronteiras marítimas. Então nós conseguimos entender as fronteiras terrestres e as fronteiras marítimas do Brasil. Porém, nós temos também as fronteiras aéreas, pouco comentadas, mas são importantes também. Todo o espaço aéreo do Brasil é coberto por um monte de radares, uma vez que o espaço aéreo também faz parte do território brasileiro. A aeronáutica é a responsável pela proteção do espaço aéreo do nosso país. Nós sabemos que, atualmente, o tráfego aéreo no mundo é enorme e, por isso, o espaço aéreo de um país necessita ter um constante monitoramento e vigilância. Aqui no Brasil, como eu acabei de dizer, nós controlamos nosso espaço aéreo e sempre que um avião vem para cá, antes mesmo desse avião entrar no espaço aéreo brasileiro, antes mesmo dele chegar aqui, ele tem que se identificar para o controle, para a aeronáutica, para ter autorização de entrar em nosso espaço aéreo, que faz parte das nossas fronteiras também, porque tudo faz parte do Brasil, tudo faz parte do território brasileiro. Sendo assim, nós terminamos esse vídeo, conseguimos fazer o que era o nosso objetivo, que é entender a localização do território brasileiro. Como eu falei no início, esse vídeo tem que ser dividido em 3 partes. Primeiro a gente só fez a localização, no próximo a gente vai comentar sobre a formação do território brasileiro e depois sobre a regionalização do Brasil. Então, valeu, obrigadão por ter assistido todo o vídeo e a gente se vê no próximo.